Hoje nós vamos continuar aqui a nossa matéria. A apostila é a página de número 14, se não me falha a memória, é isso? Né? Então, página 14, tá? Como nós começamos já umas 3 aulas que não tinha ainda apostila, as primeiras folhas ali a gente trabalhou só com slide, né? Mas agora nós estamos na página 14 e nós estamos vendo alguns aspectos, né? Da teologia do Antigo Testamento. Nós vimos aqui instituições de Israel, né, no Antigo Testamento, tá? E nós falamos aqui do monoteísmo hebraico, né? Nós falamos aqui também da crença dos hebreus na criação do universo a partir do nada, né? Deus faz tudo a partir do nada. Nós vimos aqui que os hebreus entendem que não só existe um único Deus, mas que esse Deus é o único verdadeiro e todos os demais são falsos, né? Nós vimos aqui a fé dos hebreus também, nessa ideia que Israel tem uma posição única dentre todas as nações da terra, e de fato não é apenas uma ideia, é uma verdade, porque Israel é levantado por Deus para ser a nação sacerdotal, que iria trazer o conhecimento de Deus a partir deles para as outras nações da terra, tá? Depois nós vamos trabalhar bastante os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e Joel também, com relação a essa perspectiva, tá? Nós vimos aqui também, que mais? A palavra Torá, ou lei, que é muito importante na teologia veterotestamentária, tá? E aí nós começamos a falar do lugar de adoração, né? O tabernáculo, que posteriormente se transforma no templo de Salomão, né? E depois nós temos o cativeiro em Babilônia, destruição do templo, a volta do cativeiro, a reconstrução, que é o templo de Zorobabel, né? E depois esse templo de Zorobabel sendo ampliado, enriquecido, embelezado, e vai se transformar no templo de Herodes, que é o templo onde todos os acontecimentos ali envolvendo Jesus, né, ocorreram. Tá? Lá nos vídeos que eu botei no YouTube tem bastante coisa do templo ali, tá? E aí até o projeto aqui para a construção do 3º templo. Isso aqui é uma foto de uma maquete, eles imaginando como que seria, né? E é muito interessante porque eu estava vendo ali a Aline falar no vídeo que esse 3º templo, apesar de muitas coisas que se fala por aí, né, mas ele não começou a ser construído. Apenas o Instituto do Templo lá está preparando todos os utensílios, todo o instrumental, todo o vestuário, e está treinando, né? Separando e treinando os descendentes de Levi, né? Em como fazer ali todo o procedimento ritualístico, né? Da adoração judaica, tá? E ela falou o seguinte, que há um entendimento dentre os judeus, né, que esse 3º templo só começará de fato a ser construído, né, quando o Messias chegar. Eu achei muito importante essa informação, Wagner. Por quê? Né? Porque isso é um sinal muito nítido para nós. Nós sabemos que quem eles vão receber como Messias, na verdade, depois se revelará como um falso Messias, que será o anticristo, né? Ora, então, é muito simples você perceber quando que haverá de fato a manifestação do anticristo, né? Quando o 3º templo começar a ser construído em Israel. Aí nós já vamos saber, né? Caso ainda estivermos aqui e o arrebatamento não tiver acontecido, né? Pode ser que já tenha acontecido, né? Mas isso é um outro assunto. Mas a partir do momento que começar a construção do 3º templo, né, em Jerusalém, por que começou, irmã Eva? Porque os judeus terão entendido que o Messias chegou, e esse Messias nós vamos saber muito bem que
que será o anticristo, né? Aí haverá toda uma série de acontecimentos e depois, de fato, eles vão receber o verdadeiro Messias, o Senhor Jesus, né? Na sua segunda vinda, mas isso também é um outro assunto, tá? Então nós vimos aqui as partes, né, do tabernáculo, o átrio, o lugar santo, o santo dos santos, e hoje nós vamos continuar nessa mesma linha, irmão de Sante, trabalhando aqui o nosso entendimento sobre líderes de adoração. Então, aonde que aparece, né, essa liderança de adoração? Dos capítulos 25 a 40 do livro de Êxodo, tá? Então, o foco nesses capítulos, né, é o local, né? Temos um foco no local. Israel teve vários líderes, mas nenhum como Moisés, tá? Então o foco é no local de adoração e ele vai falar também da liderança de Moisés. Abra lá, Deuteronômio 34, 10, 11 e 12, e nós vamos ver ali o que o Deuteronômio, que é uma repetição da lei, né? O livro predileto de Jesus, é o livro que ele mais cita no Novo Testamento, é o Deuteronômio, né? Então Deuteronômio, que é a repetição da lei feita por Moisés nas planícies de Moabe, quando os filhos de Israel estão prestes a entrar na terra prometida, né? Então o que o livro de Deuteronômio 34, capítulo 34, versos 10, 11 e 12 fala a respeito de Moisés, né? Acharam aí? Deuteronômio 34, o 10, 11 e 12. Amém? Alguém leia bem alto para mim. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Amém? Então aqui é o testemunho, né? Obviamente que não é Moisés quem escreve isso, porque ele já tinha morrido, né? Muito provavelmente Josué, seu sucessor, conclui o livro, conclui o Pentateuco, né? E aqui é o testemunho que se dá a respeito de Moisés. Veja que ele é tido como profeta, né? E não há profeta maior no judaísmo do que ele, né? Entretanto, ele disse que viria um outro à semelhança dele, porém maior que ele, né? E a esse eles deveriam ouvir. Obviamente que ele está fazendo menção ao Messias, né? Bom, então de Êxodo a Deuteronômio, nós vamos ter a tribo de Levi como tribo escolhida para o sacerdócio e a condução da adoração comunitária, tá? Os sacerdotes representavam o povo diante de Deus. Isso é importante sempre salientar, né? Pode ser até que caia numa prova, né? Já os profetas representavam Deus diante do povo, né? Então qual é a diferença entre sacerdotes e profetas no Antigo Testamento, né? Que sacerdotes levam o povo a Deus, profetas trazem Deus ao povo, né? Entendendo que o Espírito Santo não era assim dado a todos como é dado a nós hoje, e também não habitava dentro de algum deles, né? O Espírito Santo visitava, né? Se apoderava, se apossava, né? Por determinados períodos ou em determinados momentos, né? E quem recebia essa visitação do Espírito Santo? Reis, sacerdotes e profetas, né? Bom, então esses sacerdotes tinham muitas tarefas e responsabilidades, tá? Principalmente aqui com relação às cerimônias, sacrifícios e demais deveres relacionados com o tabernáculo e posteriormente o templo, tá?
Veja bem, é importante entender isso. Todo sacerdote, todo o sacerdote era da tribo de Levi, mas nem todo o levita era sacerdote. Tá? É bom até escrever isso. Todo sacerdote era levita, mas nem todo levita era sacerdote. Quer dizer, a guarda do templo, no tempo de Jesus, a gente vê no Novo Testamento, quem são aqueles ali? São os levitas que cuidavam da segurança. Então tinha levita polícia, tinha levita faxineiro, tinha levita tesoureiro, tinha levita de tudo quanto era jeito, cantor, tocador, e dentre esses tinham aqueles que eram sacerdotes, tá? Seu líder era o sumo sacerdote. Originariamente, quem é o primeiro sumo sacerdote é Arão, e após Arão é o primeiro filho gerado de cada descendente de Arão que viesse, de cada geração seguinte. O primogênito seria o sumo sacerdote. Isso nós estamos falando de Antigo Testamento, porque se você pegar a época do Novo Testamento, isso aqui já tinha se corrompido, o sumo sacerdócio já tinha virado um negócio meio que cargo político, e aqueles caras lá, Anás e Caifás, eles tinham um parentesco, um era sogro do outro, não me lembro bem quem era de quem, mas eles tinham ali um parentesco e eles se revezavam no sumo sacerdócio, mas com interesses econômicos, tá? Então, quando nós falamos de Novo Testamento ali, esses caras, isso aí já tinha se perdido, o sumo sacerdócio já tinha se corrompido a tal ponto que nem mais a descendência de Arão era seguida, ok? Bom, já os levitas são mais fáceis de definir, pois todo sacerdote era um levita, mas nem todo levita era um sacerdote. Sublinhem isso na apostila, Você fala que falei. Pois. Aqui, ó. Não, aquela diferença que você falou que na prova está registrada aqui? Tá aí. Sim. Tá aí na apostila, ó. Sublinha ali, ó. Pois todo sacerdote era um levita, mas nem todo levita era um sacerdote. Então, essas atribuições, pessoal, variavam de família em família. Então, dentro da tribo de Levi, nós temos várias famílias, são vários clãs dentro de uma tribo, e nós temos principalmente os coatitas, os filhos de Coate, os filhos de Merari, os descendentes diretos de Arão, que é o pessoal que vai exercer o sumo sacerdócio. Então tem os gersonitas, então tem um monte de especificidades dentro da tribo de Levi, a princípio, no tempo do Êxodo, eles transportavam o tabernáculo. Com a conquista da terra, eles recebem algumas cidades e povoados e passam a viver espalhados pelo território de Israel. Então, quando eles não estavam no seu turno, irmão de Santi, servindo no tabernáculo ou posteriormente no templo, por quê? Porque nós temos ali os turnos, que se revezavam mensalmente no templo, Então o templo nunca parava, nem de dia nem de noite, sempre estava havendo, sempre estava havendo adoração, sacrifício, intercessão, sempre, sempre o procedimento nunca cessava, Então o que acontecia? Eles eram escalados por turnos e eles vinham das várias regiões de Israel. Por isso que o templo, ali ele tem os seus anexos, que na verdade são alojamentos, aonde esse pessoal aí ficava alojado ali, servindo durante o seu turno. Terminou o turno, eles voltavam para o território deles e vinha outro, Então assim, o que eles fazem no seu território quando eles não estão servindo no seu turno no templo? Eles estão trabalhando como
instrutores da religião judaica naquela região. Então você vê, imagine assim, algo meio parecido, né, com o que nós temos hoje como uma escola dominical. Então nas regiões tinham as sinagogas, né, e nas sinagogas eles colaboravam na instrução religiosa ali das pessoas da aldeia, da vila, enfim, do povo. Tá? E outra coisa, eles não têm um território definido no mapa. Eles são uma tribo que não recebe território. Eles recebem sim a responsabilidade, né, de estarem em algumas cidades. E essas cidades vão se transformar depois nas chamadas cidades de refúgio. O que era uma cidade de refúgio, né? Eu cometo um crime, né? Mas assim, de uma forma sem querer, vamos dizer assim, né? Vamos dar um exemplo. Eu estou construindo um muro, né? E não tomei os devidos cuidados de isolar a área, né? E passa alguém por baixo do andaime, cai um tijolo na cabeça do cara, o cara morre, né? Pela lei de Italião, ali, o olho por olho, dente por dente, né? O parente daquele cara que morreu tinha o direito de me matar. E aí o que acontece, né? Mas como era um caso de um acidente, então qual é o mecanismo que a lei previa nesse tipo de caso, né? Eu tinha que me retirar para determinada cidade, chamada cidade de refúgio, e lá essa pessoa, caso não quisesse me perdoar e estivesse com o intuito de vingar o seu parente, né, ela não poderia me matar, ela não poderia me tocar lá, a não ser que eu me afastasse da cidade uma determinada distância e por acaso cruzasse com esse cara lá no meio da estrada, entendeu? Então era um mecanismo, Patrícia, que a lei tinha, né, para, vamos dizer assim, contrabalancear, né, esse negócio, tá? E os levitas cuidavam dessas regiões específicas, as cidades de refúgio. Então você vê que eles têm meio que um papel também social, né, um papel de justiça social, vamos dizer assim, né, muito interessante nessa época. Mas quando ele foi denominado a cidade de refúgio, os levitas ainda estavam lá? Tinha já, ainda continuavam? Sim, os levitas continuaram. Depois, quando acontece o período de reino dividido, e aí vem o cativeiro, muitos deles descem para o reino de Judá, fugindo da Assíria. Lembra que eu falei do cativeiro na aula passada, ou retrasada, eu acho, né? E o que acontece? Muitos também, quando o reino se divide, não aceitam aquilo ali, e aí vem para o sul, para o reino de Judá, tá? Bom, então olha aqui, ó. Essa tabelinha não está na apostila, mas depois eu boto para vocês lá no Telegram, tá? Então olha aqui, ó. Tarefas divididas dos levitas, o número e os deveres dos levitas. Então nós temos dentro da tribo de Levi, basicamente, 3 grandes clãs: os Gersonitas, os Meraritas e os Coatitas. Quer dizer, os filhos de descendentes de Gerson, descendentes de Merari e descendentes de Coate. Tá? Você vê que o troço era muito bem organizado, né? Então o que os Gersonitas tinham como tarefa? Eles eram os caras que cuidavam da tenda, da cobertura da tenda, da cortina de entrada, das cortinas externas, das cortinas que rodeavam o tabernáculo e o altar, de todo o cordame, né? De todos os utensílios utilizados na tenda, tá? Contavam com 4 carros e 8 bois para o seu serviço, tá? Então assim, lembra que o tabernáculo era uma barraca gigante, vamos dizer assim. Então montar e desmontar aquele troço era a função dos Gersonitas, eles que cuidavam disso aí, né? Arrebentou uma corda lá do tabernáculo, quem tem que arrumar? Os filhos de Gerson, né? Rasgou uma cortina, quem tem que trocar? Os filhos de Gerson, né? A empresa então era o pessoal da estrutura. Né? É o pessoal do operacional, né? Aí vem
os filhos de Merari, que também é operacional, mas já é num outro nível. Esse pessoal é o pessoal das armações estruturais. Então os travessões e vigas, as colunas, as bases, as estacas, também cuidavam de cordas. Tá? Todos os utensílios utilizados nestes aparatos contavam com 4 carros e 8 bois para o serviço. Tá? Então você vê que enquanto uns cuidam mais da parte, vamos dizer, de tecido, de cortina, de coisa assim, de cortinado, né? Outros cuidam mais da parte do madeirame. Tá? Então tipo assim, sumiu uma estaca do tabernáculo, quem tem que repor isso? Filhos de Merari. Tá? E aí os coatitas, esse sim é o pessoal que vai cuidar dos móveis, da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário, tá? Da cortina interna. O que é a cortina interna, gente? É a que separa o santo dos santos, tá? Não podiam olhar para os objetos embalados. Então, que coisa interessante isso. Quer dizer que a arca ela era transportada embalada, né? E o que acontece, né? Quem trabalhava com isso? Quem embalava isso? Quem é a única pessoa que pode lidar com a arca no Antigo Testamento? O sumo sacerdote. Então você veja que eles carregam, né? Mas não embalam nem desembalam, porque eles não podem olhar, né? Eles não tinham contato, por isso que eles carregavam embalado, para não ter contato. Interessante. Carregavam tudo nos ombros. Aqui não tem carro de boi e nem boizinho, nada para puxar. E não era só a arca, era o candelabro, tudo isso daí, era carregado nas costas. Não podiam utilizar animais para ajudar no serviço. Então aqui na verdade está meio errado essa gravura, né? Porque quando eles transportavam pelo deserto, isso aqui tinha que estar embalado. E aí tem todo se você ler lá, tem todo um tecido, todo um negócio que vai embalar, não só a arca, né? Mas o candelabro, a mesa e toda essa coisa. Tá? Os varais que eram colocados em argolas para carregar sobre o ombro, era justamente para não ter contato. Então o negócio era embalado, ficava só as argolas de fora. Eles iam, enfiavam o varão e carregavam. Ok? Bom, aí nós vamos entrar numa outra parte muito interessante. Pois não? Passar para o próximo. Sim? Quando há aquela levada nos campos de guerra, é embalado também? Sim, sim. Se nem eles podiam ver, né? Quanto mais o pagão, né? Mas assim, não era muito comum. Foram fazer isso aí lá no tempo de Eli, né? Mas no tempo de Eli você sabe que é complicado, que é aquele tempo dos juízes, né? Que o pessoal ficava inventando moda, porque a ideia, né? É o seguinte, né? Não só a arca, mas todos os povos da região tinham esse costume de quando eles entravam em guerra, eles entendiam que uma guerra, antes de tudo, era espiritual. Então eles tinham que levar a imagem ou um símbolo do seu Deus para o campo de batalha, porque eles entendiam que era uma guerra entre deuses. Olha o entendimento dos povos antigos. E eles entendiam que se a guerra primeiro fosse vencida no espiritual, ela seria facilmente vencida no material. Se você pegar aquele livro muito conhecido que tem em qualquer livraria por aí, A Arte da Guerra, não sei se alguém já leu esse livro, né, do Sun Tzu, né? É um general chinês do passado, né? E ele coloca todas essas questões aí, né? Com relação à visão que se tinha das guerras no Extremo Oriente. Ele é considerado um dos maiores estrategistas do mundo até hoje, esse cara, né? E uma coisa que o Sun Tzu diz, né, é assim, que não se entra em batalha sem antes se discernir os céus. Então,
Você vê que esse conceito não é só da Bíblia, isso é de todo o Oriente. Tá? Então, assim, levar a arca para o campo de batalha, né? Claro que tem momentos ali que a arca vai na frente, como na queda de Jericó e tal, mas naquele episódio ali dos filhos de Eli, eles meio que quiseram usar como um amuleto, né? Tanto é que a arca foi tomada. Né? Mas tinha uma controvérsia de que o povo inimigo que vinha guerrear contra o povo de Deus já tinha um certo temor sobre a arca, não? Não, assim, Ou o Deus que habitava? o Deus dos hebreus, porque havia uma fama em todo o Oriente Médio com relação ao Deus dos hebreus, né? Que, vamos dizer assim, detonou a maior potência da região, que era o Egito. Entende? Então, assim, toda vez que se fazia menção ao Deus dos hebreus, se falava do que ele tinha feito no Egito. Fala, irmão. Pastor, eu acho que existe um nexo no que o irmão falou ali, porque quando a arca foi tomada por povos inimigos, provavelmente não desembalaram lá. Sim. E assim eles respeitavam. Sim. Tinham temor. Agora é uma coisa interessante, porque você vê que quando os filisteus tomam a arca e eles começam a ficar pesteados lá, com tumores, né? Você vê que interessante, eles fazem réplicas de prata dos tumores, e o que diz a Escritura? Colocam aonde? Dentro da arca. Não só desembalaram, mas abriram. E aí bota a arca em cima de um carro de boi, que não era a prescrição. Lembra que Uzá morreu por causa disso. E os bois vão direitinho e entram no território de Israel adentro. Aí você vai dizer assim, mas por que Deus matou Uzá e não matou os filisteus? Porque a Filistia naquela circunstância estava sendo usado como instrumento de juízo contra o pecado do povo de Deus, contra o pecado de Israel. E outra, Deus não leva em conta pecado de ignorância. Eles eram pagãos, não conheciam a lei, que não podia tocar e nem abrir aquilo ali. A lei não era para eles. A lei não era para eles. E outra coisa, né? Só o fato deles fazerem os negócios de prata e colocarem ali dentro e mandarem de volta é uma demonstração de temor. Respeito. Porque quer dizer, todo dia de manhã entrava no templo de Dagon, que era o seu deus. Dagon era uma imagem que era um corpo de homem, né, e cabeça de peixe. Era o deus dos filisteus. E todo dia que entrava pela manhã no templo de Dagon, né, a imagem estava caída, inexplicavelmente. E aí todo mundo começa a ficar doente, né? Os filisteus eram uma confederação de 5 cidades, dentre as quais as principais eram Gate e Azoto. Tá? Mas tem mais outras, não lembro o nome das outras 3, mas eram 5 cidades que formavam o reino dos filisteus. Então o que acontece? Você vê que é muito interessante isso, né? Quer dizer, eles não tinham lei, né? Mas eles temem ao Deus dos hebreus e eles percebem que aquilo ali estava acontecendo porque eles haviam se apropriado de algo que não devia estar no meio deles. Então não só eles manuseiam a arca, como colocam coisas dentro e mandam de volta, e Deus não os pune. Mas não é inocência. Sim, a ignorância acerca da lei, mas também o fato que era necessário que os filisteus permanecessem, porque eles estavam sendo um instrumento na mão de Deus para corrigir Israel. Amém? Por que às vezes é necessário que o ímpio permaneça? Porque ele pode estar sendo um instrumento na mão de Deus para corrigir o seu povo. Amém? Gente, nós vamos fazer o seguinte, são 15 para as 9 agora. Não, meu relógio aqui, ó, meu fuso horário que é... Meu fuso horário é que nem de Jerusalém, pastor, não vem de arte. Amém?
Então nós vamos fazer agora o nosso intervalo mais cedo, porque o Malaquias só pode comer até as 9, né, Malaquias? 15 minutos dá para comer um monte de bolinha de queijo ali, irmão. Amém? Oi. Por que no começo ele só reconhecia o Deus de Moisés? Depois que Deus começou a fazer os seus sinais lá, aí ficou Deus dos Hebreus. Espalhou o milagre no meio dos Hebreus, é isso? Sim, mas é porque todos eles foram tirados do Egito como povo. Antes era o Deus de Moisés, porque Moisés desce com o conhecimento desse Deus ao Egito, mas desce sozinho. Porque assim, se você parar para pensar, é impossível ter tirado tantos milhões de pessoas de uma situação de escravidão ao mesmo tempo, né? Com a maior superpotência da época, que era o Egito. Entendeu? E Deus faz isso. Então aí ele se torna conhecido como Deus dos Hebreus. Amém? Então agora nós vamos trabalhar uma parte muito interessante da aula de hoje, aonde nós vamos falar dos sacrifícios de adoração, irmã Eva. Lembrando que culto no Antigo Testamento é matar bicho, pessoal. Isso é o culto, tá? Então a adoração em Israel, ela acontecia através do quê? Do sacrifício, e a lei regulamentava como esses sacrifícios deveriam de ser feitos. Então, num sentido geral, oferta pode ser qualquer coisa apresentada a Deus. Sublinhe isso. Boa questão de prova, né? Então, se pensarmos na palavra oferta em geral, né? Qualquer coisa que se apresentar a Deus é oferta. Agora, sacrifício já vai falar de uma oferta específica apresentada num lugar específico, que é o altar. Amém? E no caso aqui do Antigo Testamento, o sacrifício era feito em favor da nação ou de indivíduos, né, por vários motivos: expiação pelo perdão dos pecados, agradecimento, e ainda tinha os sacrifícios que eram regulares, diários, tá? Agora, essa palavra aqui é essencial para a teologia do Antigo Testamento, pessoal. Que palavra? Expiação. Expiação não tem nada a ver com espiar, tá? Não é isso. Essa palavra expiação é a tradução da raiz hebraica kper. Seria mais ou menos isso aqui. Kper. Né? Hebraico você sempre puxa na garganta. Cujos significados são cobrir, pacificar e fazer propiciação. Então, cobrir, pacificar e fazer propiciação. De Êxodo a Números, essa raiz ocorre cerca de 80 vezes. Então é uma palavra muito recorrente na lei, tá? O sacrifício usual era um animal cerimonialmente limpo, que seria morto e depois queimado por inteiro ou em partes no altar de bronze. Então hoje eu coloquei um vídeo lá no WhatsApp de vocês dos sacrifícios de Páscoa dos samaritanos, né? Depois que não assistiu, assista. Era mais ou menos algo parecido com aquilo que vocês vão ver naquele vídeo ali. Até hoje eles sacrificam assim, né? E o sacrifício era feito no altar de bronze. Aonde que fica o altar de bronze no tabernáculo? Quem lembra? Quantos altares nós temos no tabernáculo? Era feito fora, né? Era feito fora, no pátio. Qual era o altar que ficava no pátio, né? O de bronze. E o outro altar ficava onde?
Não, no Santo dos Santos ficava a arca, no santo lugar. E esse altar era feito de quê? Esse do santo lugar? Oi? Não. De ouro. E o que se queimava no altar de ouro? No altar interno do santo lugar. Não se queimava animal, o sacrifício era lá fora, o altar grande, de bronze. Esse era um altar pequeno, o que se queimava ali? Incenso. Tá? Bom, conforme a circunstância, azeite, vinho, incenso e grãos eram também oferecidos. Então, dependendo, depois nós vamos ver aqui os tipos de sacrifício, dependendo para que você estava sacrificando, né, que tinha toda uma especificidade, se fazia de uma forma ou de outra, se usava este elemento ou aquele. Tá? Em certos casos, o sacerdote e o adorador comiam certas porções do sacrifício. Então, quando fala de uma oferta de comunhão, uma oferta de comunhão é o seguinte: aquilo que é sacrificado, parte vai ser comido. E quem vai comer isso? O sacerdote representando Deus e eu, adorador, que fui ali adorar através da minha oferta. Então, a ideia de uma oferta de comunhão era alguém fazendo uma refeição que sempre vai simbolizar aliança, né, com Deus, representado pelo sacerdote. Tá? Por isso que boa parte dos sacerdotes era bem forte, porque imagina, né, se 10 fossem ali fazer uma oferta dessa no turno dele. Então a lei, tá, de uma forma geral, prescreve quantos tipos de sacrifício? 5. E a diferença entre eles está no motivo, no material e no método. Então vamos falar do primeiro tipo, a oferta queimada, também conhecida como holocausto. Falar holocausto ou oferta queimada é a mesma coisa. Tá? Era feito com um animal doméstico ou ave, regularmente todas as manhãs e ao entardecer. Então, chova ou faça sol, no tabernáculo, no templo, todo dia, ao amanhecer e ao entardecer, tinha um sacrifício de holocausto. Tá? Devia ser totalmente queimado no altar. Que altar? De bronze. E sempre acompanhado por uma oferta de grãos. Por que tinha que ter esse sacrifício todo o dia? Porque esse era um sacrifício feito em favor da nação de Israel. Quer dizer, então, no amanhecer e no entardecer, né, estava se fazendo ali propiciação a favor da nação. Tá? Segunda oferta de comunhão. Incluía um animal e era uma oferta voluntária, onde familiares e amigos podiam participar. Então é diferente do holocausto. O holocausto é uma oferta, né, que eu não tinha opção, né? Pequei, né? Quem peca tem que morrer. Como eu não vou morrer, alguém vai morrer no meu lugar, que é o bicho que eu vou ter que ir lá sacrificar. Agora aqui não, né? É voluntário. Então, dependendo do motivo do adorador, tem 3 tipos de oferta de comunhão. Tem a oferta de gratidão ou de louvor, que é em reconhecimento por uma bênção que eu não merecia, que foi inesperada, né? Então, por exemplo, todo mundo sabe que a minha casa aqui em Paranaguá própria foi uma oferta. Era algo que eu não esperava. Se fosse naquele tempo lá, eu fosse um hebreu, no Antigo Testamento, eu ofereceria o quê? Uma oferta de gratidão.
A oferta votiva, o nome já diz, feita em cumprimento a um voto. Então, por exemplo, quando Ana, mãe do profeta Samuel, engravida e faz aquele voto de depois entregar o menino para ser criado no tabernáculo e ministrar ali diante do Senhor. Que tipo de oferta é aquilo ali? Votiva. Amém? E a oferta voluntária, feita para expressar amor ao Senhor. Quer dizer, pode não ter acontecido nada de diferente, mas eu amo a Deus e quero apresentar uma oferta. Que oferta será essa? Uma oferta de comunhão voluntária. Tá? Cada uma dessas ofertas de paz vinha acompanhada de uma oferta de cereais. Então aqui também, tá? Bom, terceira oferta, oferta pelo pecado, feita por um pecado cometido involuntariamente ou pela contaminação cerimonial. Por exemplo, o que poderia deixar alguém impuro no Antigo Testamento? Tocar no morto. Muito bem. Tem contato com uma mulher que estava nos seus dias. Isso, com uma mulher menstruada. Muito bem. Então o que acontece? Quando acontecia isso, eu tinha que me purificar. Ao chegar no tabernáculo ou no templo, qual era a oferta que seria feita? Pelo pecado. A liturgia como a oferenda dependia de acordo com a importância e a situação econômica do ofertante. Então, todos esses bichinhos aqui, poderiam ser sacrificados. Você percebe que são vários os tamanhos e também os preços. Então, alguém pobre certamente ofereceria aves. Alguém de uma condição econômica melhor, talvez oferecesse um novilho. Ok? Bom, e a oferta pela culpa? A oferta pela culpa é diferente. Ela deveria ser apresentada por uma violação ritual ou um pecado contra o próximo. Exemplo, fiz um negócio com a Vanessa, e de forma premeditada e maliciosa levei vantagem e explorei ela no negócio. Como é que eu vou corrigir isso? Eu tenho que apresentar uma oferta pela culpa e também, nesse caso, fazer para ela restituição daquilo que ela foi lesada. Ok? Bom, e aí tem a oferta de cereal, que é o quinto tipo. Que cereal? Farinha, grãos, alimentos. É o único sacrifício que não envolve derramamento de sangue. Boa pergunta também de prova. Qual é o único sacrifício no Antigo Testamento, entre os hebreus, que não envolve derramamento de sangue? É a oferta de cereal. O que se oferecia aqui? Os frutos da terra. Óleo, incenso, grãos desidratados ou torrados, pão, bolos, biscoitos, só que tudo sem fermento. Não podia ter o fermento, porque o fermento sempre vai simbolizar pecado. Normalmente pecado assim, no sentido de contaminação, tá? Normalmente esse tipo de oferta acompanhava os holocaustos ou as ofertas de comunhão. Então você vê que a oferta de cereal, ela podia ser feita de forma casada, ou com holocausto, ou com oferta de comunhão. Ela também é chamada de oferta de manjares. Então, quando vocês lerem isso na Bíblia, é disso aqui que está falando, tá? A flor de farinha, ali no slide, os pães asmos, as espigas tostadas, isso tudo aqui era apresentado.
Os seus elementos aceitáveis são grãos, flor de farinha, incenso, pão cozido sem fermento e o sal. Os elementos proibidos, o que não podia ter em nenhuma oferta: fermento e mel. Isso não se oferecia de oferta, não. Tá? Então, essa oferta aqui de manjares, ela simboliza a dedicação do adorador a Deus pela sua bondade e provisão. Então, Deus é bom, como Deus tem sido bom comigo, né? Então, eu quero ofertar algo a Deus pela bondade dele. Então você vai fazer uma oferta de manjares ou de cereal. Amém? Por que será o mel, pastor? Oi? O mel, o que será que simbolizava para não aceitar, pastor? Porque o mel, ele está relacionado com quebra de voto. Lembra lá do voto do Nazireu, que ele não podia comer mel. Tá? Então o mel não consta em nenhuma das ofertas aqui. E também pela questão do bicho que produz, a abelha, né? Não é considerado um animal limpo. Então, E a cera da abelha é feita do bicho morto. então não se apresenta mel. Tá? É a mesma história que até hoje o hebreu tem, né, de não misturar. Outra coisa que não podia ser misturada era leite, né? Leite, eu acho que eu li ou ouvi uma coisa muito interessante esses dias atrás. Sim, mas o hebreu até hoje eles consomem leite, mas a lei até hoje ela diz que o leite tem que ser numa vasilha só para ele, não pode misturar com, tipo assim, o hebreu ele não. Eu tenho uma caneca onde eu fervo chá e aí eu vou botar leite ali. Café com leite, então, nem pensar. Não, eles tomam leite, né? Mas a maneira de preparar e de armazenar o leite tem que ser um utensílio só para aquilo ali. Inclusive é uma curiosidade, né? Daí que veio a leiteira, aquele pote que você tem, né? Não sei se alguém aqui usa, lá em casa a gente usa, né? Que você ferve e tal, tem aquela caneca específica para o leite, né? Leiteira. Isso é coisa de judeu. Porque o judeu tem que ter uma vasilha só para leite. E não pode botar nada ali dentro sem ser leite. Tá? Bom, então olha aqui, ó, isso aqui também não está na apostila, mas eu achei muito legal esse gráfico. Tá? Então, os sacrifícios de Levítico. Então, holocausto, né? Olã. Tá? Aonde que está isso? Né? Levítico 1, 1 a 17. Quando o holocausto era oferecido, né, para se obter o favor de Deus, o que se oferecia? Macho sem mácula. As posses do indivíduo determinavam o tipo de oferta. Então isso aqui é outra coisa interessante, ó. Não chegava no tabernáculo para ofertar o que eu queria. Eu chegava no tabernáculo e o sacerdote observava a minha condição social. E conforme a minha condição social, ele prescrevia o que eu ia ofertar. Mais ricos ofertavam coisas mais caras, animais de maior porte. Mais pobres, animais de menor porte. Tá? O senhor vai mandar essa tabelinha lá depois, não é, senhor? Oi? Vai mandar essa tabelinha? Não, bota depois lá. Né? E o que tinha que acontecer no holocausto? Tudo tinha que ser queimado, não podia sobrar nada do bicho. Tá? Por que o sacrifício dos judeus nos campos de concentração eles chamam de holocausto? Já ouviram isso? Né? Por quê? Porque os judeus eram mortos nas câmaras de gás e eram inteiramente queimados depois, nos fornos. Por isso que fala o holocausto. Oferta de manjares, né? Minhá. Levítico 2, 1 a 16. Ó. Qual ocasião se oferecia? Ações de graças e obtenção da boa vontade de Deus. O que se oferecia? Bolos asmos, salgados ou cereais. Parte era queimada para Deus, o resto dado ao sacerdote. Tá? Aqui veja, só o sacerdote come, né? Sacrifícios pacíficos, Zebha, Lamim, Levítico 3, 1 a 17, 22, 18 a 30. Quando que se oferecia um sacrifício
pacífico, ingratidão a Deus, comunhão com Ele, júbilo público ou desobrigação de votos. Então eu tinha que oferecer um sacrifício, né, para fazer um voto, né, ou entregá-lo, e também caso eu me desobrigasse de algum voto. Quer dizer, pela mesma porta que eu entro, eu tenho que sair. Essa é a ideia, né? O que se oferecia? Animal macho ou fêmea sem mácula, conforme as posses do indivíduo. O que acontecia aqui no sacrifício pacífico? A gordura era queimada, o resto comido pelo sacerdote e adorador em uma refeição de comunhão. Quer dizer que havia um lugar, por isso que você muitas vezes ouve falar também dos refeitórios no templo. Não era só os sacerdotes que estavam alojados que comiam. Tinha um lugar específico onde se comia com quem ia adorar, dependendo desse tipo de sacrifício aqui. Oferta pelo pecado, Hatá, Levítico 4:1 e 5, aos 5:13. Necessidade de purificação do pecado ou da imundícia. Novilho, né? Se oferecia um novilho, sacerdote ou congregação. Então, quando era uma oferta pelo sacerdote ou pelo povo, era um novilho. Quando era uma oferta pelo príncipe, por um líder de uma tribo ou pelo próprio rei, era um bode. Cabra, cordeiro, 2 rolas ou pombinhos, oferta de manjares. Aí era o povo em geral que oferecia a esse outro tipo de animais aqui. Na oferta pelo pecado, a gordura é queimada para Deus, o resto é comido por sacerdotes. E o sacrifício pelo sacrilégio, né? Atzlan. Levítico 5, 14 a 19. Culpa por tirar das coisas sagradas ou por alguma perda ao santuário. Exemplo, né? Soneguei dízimos. Mas aí eu quero botar minha situação em dia com Deus. Beleza, além dos dízimos, você tem que oferecer um sacrifício pelo sacrilégio. Por quê? Porque o santuário perdeu. Então agora você tem que fazer restituição. E tinha que oferecer um carneiro sem mácula. A gordura queimada e o resto comido pelos sacerdotes. Isso aí seria uma oferta, aquela oferta, como chama? Você se negou disso, tem aquela oferta que você faz. É uma oferta de restituição. Só que isso é o sistema sacrificial do Antigo Testamento, não tem a ver com as nossas ofertas hoje. Qual é a prescrição hoje, né? Dízimos é uma prescrição neotestamentária, né? Ainda, e as ofertas alçadas, né? Que aí o Paulo vai dizer que cada um contribua segundo propõe no coração, não por força nem por constrangimento, mas com alegria, porque Deus ama o que dá com alegria. Ou seja, à luz da doutrina neotestamentária, né? Dízimo é uma coisa que Deus decidiu por mim, né? Então trago os dízimos, pronto. Oferta é uma coisa que eu vou decidir para Deus. Eu posso dar ou não dar. Ok? Então, a oferta é livre, né? Já dízimos é uma coisa mais... não tem muito o que discutir nisso. Tá? Bom, então aqui, todo o sistema sacrificial do Antigo Testamento era projetado como um mecanismo espiritual de aproximação de Deus. Sublinhe isso. Então, o que é, pastora Simone? Toda essa prescrição, essa lei, esse detalhe, né? O tipo de bicho, como o que queimava, o que não queimava, o que comia, o que não comia e tal, quando é que trazia. O que é toda essa coisa aqui, Francisco? É, no fundo, um mecanismo para eles se aproximarem de Deus. Então, ali, o padrão da religião hebraica. O padrão da religião hebraica envolve 2 aspectos aqui. A eleição de Israel por meio da aliança com Deus e o arrependimento, expiação e obediência como condições para permanecer na aliança. Ou seja,
Estar em aliança com Deus é uma coisa, permanecer na aliança é outra. Isso é que nem casamento, né, Vanessa? Hein, meu Jóia? Casar com a mulher é uma coisa, permanecer casado, posso ouvir um glória a Deus, é dos casados? É outra, né? Hein, Eliane? Casar até é fácil, né? A arte é permanecer casado. E eu diria mais, né? Permanecer casado e ainda depois de muitos anos dizer assim: se eu fosse casar de novo, eu casava com você. Mas eu acho que essa Mas foi, eu casaria de novo, Oi? Que, Malaquias? que essa é a busca da santidade. É, a busca da santidade. Eu também, eu casaria de novo, cara. Mais 30 anos. Eita. Amém? Então a mesma coisa, né? Relacionamento com Deus. Aí eu penso comigo aqui nesse processo aqui, Oi. pastor, Fale. que se o povo, nesse padrão aqui, né? Foi estudado, trazia mais essa questão de trazer eles para perto, Sim. trazia mais pela lei ou pelo temor, será? Porque também tinha os dois lados, né? Mas assim, ó, o papel da lei é inspirar temor. Porque assim, ó, um problema que nós temos é que nós associamos temor com medo. Não é. Não é. Nem sempre temor é medo. Às vezes a gente até usa a palavra de forma errada, né? Eu temo tal coisa, no sentido assim, que eu estou com medo que aconteça, né? Mas temor, no fundo, está muito mais relacionado com respeito, com reverência, do que com medo. Então, o propósito da lei é gerar temor, ou seja, reverência e respeito para com Deus, né? É gerar a consciência de que por mais que eu faça, eu sempre serei inadequado aos olhos de Deus. E aí tem todo esse mecanismo aqui, né, que foi temporário e que aproximava eles de Deus, mas digamos assim, de uma forma muito rudimentar, né, mas que acaba conduzindo a quê? Acaba conduzindo à graça. Isso, uma vez eu vi um pastor falando que a Bíblia não narra tudo, mas ele falou assim que nesse tempo, na maneira dele falar, né, que tinha um monte de sem noção que burlavam os lugares, por exemplo, o Santo dos Santos, né? E acontecia realmente que vinha a morte, o castigo de Deus, né? Por um pouco isso que o povo também temia, porque ia acontecer, que alguns até então... Não, tudo bem, assim, Deus ele executava mesmo, né? Uzá tocou na arca, muito bem intencionado, mas morreu, né? Nadab e Abiú, muito bem intencionado, para apresentar fogo que não era o fogo que deveria ser apresentado, morreram, né? Coré, Datã e Abirão foram inventar de querer dizer que eles eram tão líder quanto Moisés e abriu um buraco, foram engolidos vivo. Miriam e Arão foram se meter a besta lá, ela ficou leprosa. Então Deus fazia. Pastor, mas essa pessoa ela não conhecia? Oi? Eles conheciam. Conheciam, obviamente. Pode ver que o povo que não conhecia não era morto pela Sim. era morto pela própria mão dos homens. Sim, é que aí nós vamos voltar lá nos filisteus, que não foram fulminados pela sua ignorância, né? Porque também faziam parte de um processo de juízo, né, para com Israel. Agora, o que o Wagner está dizendo é o seguinte, é que era mais nítido isso, né? Se bem que se você olhar no Novo Testamento, isso não se perde. Por exemplo, Ananias e Safira mentem para o Espírito Santo e caem mortos. Né? Aí você vai dizer assim, tá, mas assim a gente não vê isso hoje. Olha, sou sincero com vocês, eu não tenho explicação para isso, mas eu acho assim que com relação a nós hoje, nós devemos sempre ter em mente que essas coisas ficaram registradas para o nosso ensino, e talvez elas não aconteçam hoje com tanta frequência aos nossos olhos, né? Mas isso não quer dizer que Deus mudou. Mas não acredito que aconteça isso.
né? E nem que a palavra mudou, né? Sim, possivelmente acontece em muitos lugares com muita gente que nós não temos nem ideia, né? Mas fato é que o princípio sempre é esse, né? Não devemos querer usurpar uma função que não é nossa, não devemos mentir para o Espírito Santo, não devemos tocar no sentido de comprometer a santidade de determinadas coisas, entendeu? Os princípios todos permanecem, né? Nada mudou. E assim, muito cuidado com o conceito de graça, muito cuidado com o conceito de graça, porque graça não é autorização para pecar. Pelo contrário, se debaixo de todo esse mecanismo espiritual da lei, né, já infundia neles um tremor muito grande, né, aí a lei leva para algo muito mais refinado e consequentemente mais alto, que é a graça, né? Ora, se aqui já gerava temor e tremor, quanto mais aqui. Essa é aquela conversa perigosa que a gente começou lá atrás da liberdade. Lembra que o Pedro fala para Ananias e Safira, né? Como vocês não temeram mentir para o Espírito Santo? Né? Então você percebe que na dispensação da graça, ou na era neotestamentária que estamos vivendo até hoje, né? O temor continua. Tem um livro até do John Bevere, chamado O Temor do Senhor. Recomendo que vocês leiam esse livro. É um dos melhores que eu já li dele, tá? O Temor do Senhor, do John Bevere. E ele resgata todo esse conceito do temor aí. Isso é uma coisa, irmão de Santi, que nós temos que voltar a ministrar. Eu me lembro uma época aqui na igreja que eu preguei muito sobre isso daí, né? Nós temos que resgatar, meus joias, essa compreensão do temor a Deus. E assim, eu não queria sair muito do padrão da aula, né? Uhum. E é tão interessante que toda essa questão do desenvolvimento desse temor que o senhor está falando dos sacrifícios lá no Antigo Testamento, esse mesmo temor é o que nós temos que ter hoje, no tempo da graça. Sim, o mesmo sim. temor. Só que, por exemplo, nada a ver com o que nós estamos falando. Mas, por exemplo, eu e o senhor, por exemplo, nós estamos convivendo, aconteceu um fato. Aí o senhor pergunta para mim, Wagner, é verdade? Eu olho para o senhor e falo assim, pastor, em nome de Jesus, eu falo para o senhor, não foi. Uhum. Se a gente é cristão, isso tem peso. Mas a gente tem situação que a pessoa fala, você está entendendo o que é? Sim. Isso daí na verdade, viu? É uma seção aqui da apostila que vocês vão estudar nas últimas páginas, que é o Decálogo, os 10 mandamentos. Isso aí na verdade é quebra do mandamento de tomar o nome do Senhor em vão. Porque qual é o nome do Senhor para nós? Jesus. Aí eu falo um negócio para ti em nome de Jesus, só para dar credibilidade ao que eu estou falando, e no fundo nem é bem aquilo, só para tu acreditar. Isso aí é tomar o nome do Senhor em vão. Isso daí vai ter juízo. Aí vocês começam a entender por que tem um monte de crente na nossa geração com perna quebrada por aí. Entende? E assim, e se nós formos ver, né? Deixa eu pegar o negócio agora. Se nós formos ver a questão de responsabilidade é via de mão dupla. Então é responsabilidade do povo que peca, e é responsabilidade, pastor Miro, de nós sacerdotes, quando não ensinamos essas coisas ao povo. E por que tem sacerdotes que não ensinam essas coisas ao povo? E aí eu vou voltar onde eu sempre bato na tecla, né? Muitas vezes não é negligência no sentido de mal intencionado, né? Muitas vezes é ignorância teológica. Então um ministro que não tem formação teológica não deve estar à frente de igreja, em hipótese alguma. Eu sou radical nisso.
Porque é a mesma coisa que, pastora Simone, que a senhora ir lá consultar, por exemplo, no seu ginecologista, né? E o cara assim, que faculdade que o senhor estudou medicina? Ah, nenhuma, eu aprendi com umas parteiras aí do bairro. Você ia deixar, Mira, né, pastor Mira? Você ia deixar ela consultar com um ginecologista assim? Não, eu fiz uns partos aí, Eliane, né? Eu andei com umas parteiras aí, eu sou ginecologista, abri um consultório. A Xixi Grey's Anatomy. Abri um consultório. Entendeu? Então, ei, volta aqui. Vocês percebem, de Santi, que é uma reação em cadeia? O diabo colocou na cabeça da igreja que a teologia não presta. Essa é a verdade. E a igreja embarcou nessa mentira, e os líderes da igreja mergulharam, estou falando assim a grosso modo, claro que tem as exceções, né? Mergulharam numa espécie de ignorância bíblica. E aí o que acontece? O povo não recebe entendimento e peca. Então tem o lado do povo, que a gente sabe também que povo é povo. Povo também não é flor que se cheire, né? Mas tem o lado também de líderes despreparados, despreocupados com a doutrina, que leva a igreja assim na flauta, né? O cara assiste TV domingo o dia inteiro e meia hora antes do culto ele abre assim a Bíblia para ver o que ele vai pregar. Tá cheio, aqui em Paranaguá então tem de bola desses assim, né? E aí a igreja vai assim andando a miguelão, entendeu? E a coisa vai complicando cada vez mais. Por que vocês estão aqui e não estão assistindo Netflix em casa? Sabe por quê? Porque vocês estão preocupados em serem líderes, tanto quem é pastor, como quem é em qualquer área da igreja, todo mundo aqui trabalha em alguma área da igreja, né? Dentro do padrão bíblico. Dentro do padrão bíblico. Então, o que a igreja precisa, meu irmão? Doutrina. Aí eu fico admirado assim quando eu começo a conversar com alguns líderes, alguns colegas por aí, né? Vendo o que esses caras leem, por exemplo, quando leem, né? Esses dias chegou um para mim, eu vou te emprestar um livro e tal. Eu digo, olha, tudo bem, só que eu não sei quando é que eu vou te devolver, porque eu tenho uns 300 livros lá na fila para mim ler, né? Tudo bem. Aí mas jogou um confete naquele livro, que esse livro, dá aqui o tal do livro. Eu digo, meu Deus, né? Vou dizer para vocês, irmãos, não aguentei ler um capítulo do livro. Fraco, superficial. Ainda mais para mim, né, ler um livro desse, entendeu? Sabe assim, aquele tipo de coisa assim, místico, cheio de experiênciazinha da alma, sabe, aquela teologia esquisitinha, fraquinha, magrinha, sabe? É assim, olha, Malaquias, eu terminei o primeiro capítulo de teimoso, fechei e disse, não vou perder meu tempo lendo isso aqui, né? Esperei passar uns dias para não ficar muito chato, devolvi para ele, né? E aí? Não é muito meu estilo. Tá bom. Ele já percebeu, entendeu? Né? Mas assim, o que eu me admirei é o seguinte, assim, o nível que esse colega está. Entende? Porque para ele aquilo assim é o auge da teologia. Para mim eu não ia gastar nem um tostão comprando um livro daquele. Entende? Então, a nossa geração, de um modo geral, a grosso modo, está fraca. Fraca biblicamente, fraca teologicamente, né?
Tem pastor por aí, líder, que não tem posição teológica nenhuma. E às vezes até criticam quem tem, né? Nessa situação aí, É difícil. essa facilidade que as pessoas hoje em dia têm para abrir não é uma crítica, é uma situação. Aham. O camarada ali abriu uma porta ali, o outro abriu uma porta ali, o outro abriu uma porta ali. Me parece até às vezes meio que comércio, mas enfim. Aí você leva, e eu trabalhei com um camarada, o nome dele era Jó. O nome diz tudo já. Né? Esse camarada dava nós de humildade ao pediador. É o quê? Dava nós de humildade ao pediador. E É. ele com vamos falar assim, 3 unidades na igreja dele, e ele era visto como um santo. Não, é. O E, pior. pastor, é incrível isso aí, sabe? E daí, o pastor estava falando, eu estava lembrando de uma coisa. Vamos falar dos nossos irmãos católicos. O cara para poder celebrar a primeira missa, ele tem que ficar 6 anos no seminário. Com certeza. Pois é. E aí? Né? Claro que você vê no meio romano muita coisa errada, né? Mas se você for comparar, em termos quantitativos, é muito menor do que muito líder evangélico. Nós estamos vivendo, irmãos, uma geração de uma ignorância teológica terrível. Às vezes eu vou nos cafés de pastor, em umas reuniões que eu me sinto assim, pior que a Idade Média, me sinto na Idade da Pedra. Porque assim, você fica olhando os papos dos caras, não tem edificação aquilo ali, né? A primeira pergunta que faz quantos membros tem tua igreja? Exatamente. Grande coisa isso. Mas eu posso deixar de passar, eu quero fazer uma pergunta. Sim. Nós estamos falando de um Deus lá que é um Deus severo. Sim. A coisa acontecia. Sim. Dominava mesmo, corria. Sim. Até ali, no Antigo Testamento, era um Deus duro, severo, um pesado, com a palavra, né? Mas depois que veio o Filho, morreu, né? O Espírito Santo está sobre a terra agora, que é a promessa dele, ele voltar. O que depois do Espírito Santo veio, isso não aconteceu mais, essas mortes, Deus não Veja bem. Desculpa essa pergunta, mas eu tenho isso na minha mente, eu preciso clarear. Não, tudo bem. Veja bem. Primeira coisa, tá? Não é 2 deuses, porque às vezes até parece que o Deus do Antigo Testamento é um e do Novo é outro, e não é. Sempre lembre as palavras de Jesus: eu e o Pai somos um. Então Jesus é quem? É Deus na pessoa do Filho. Agora, é que o modus operandi é diferente. Entendeu? É diferente. E o que acontece? A graça é algo muito mais refinado do que a lei. Então as exigências não são menores, são maiores. Tá? Aí entra a misericórdia? Sim, tem todos esses elementos envolvidos num processo. Tá? E assim, nas tratativas de Deus com o homem, Deus sempre vai levar também muito em consideração o bem maior. Isso nós vamos estudar em ética. Quer dizer, não é que Deus abre mão de algumas coisas. É que temporariamente Deus retém alguns juízos em favor de um bem maior. Vamos dar um exemplo prático, né? Vocês já viram gente que não vale nada, que é pilantra, mas está muitas vezes à frente de um ministério, ministrando, pregando, orando, impondo as mãos e tal, até expulsando demônio, e as pessoas estão sendo abençoadas, estão sendo libertas, estão se convertendo. Vocês já viram gente assim? Já viram igreja assim? Eu cansei de ver. Aqui em Paranaguá tem um monte. Então assim, agora assim, o apóstolo Paulo diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Então o que acontece? Deus retém o juízo sobre esse camarada por um tempo,
Por misericórdia de quem? Daquele povo que está ali, não é porque ele é o cara. É em favor de um bem maior, aquele povo. Mas não se engane, vai chegar o tempo que Deus vai tratar com ele. E aí nós temos que ter em mente, né? Até ministrei lá no São Ágape a parábola do joio e do trigo, lembram? É no fim dos tempos que os anjos vão fazer a colheita, não os homens, e vão atar o trigo em molhos e recolher aos celeiros, e o joio em molhos e queimar no fogo eterno. Mas o que tinha que acontecer lá na parábola, lembra? Senhor, o inimigo veio à noite e semeou o joio no meio da tua lavoura. Lembra, Patrícia, o que o Senhor diz? Deixa por enquanto que eles cresçam, para que não aconteça de vocês querendo colher o joio, arrancar o joio, tirem também o trigo. Então, às vezes a gente fica indignado com algumas situações que a gente vê, e a gente questiona, mas por que Deus deixa isso acontecer? Porque aquele joio precisa estar ali em meio ao trigo por enquanto. Eu vi uma palavra, não sei se era metáfora, se isso de fato é verdade. Sim. De que a morte que ainda acontecia no Antigo Testamento, essa morte física, né? Hoje, no tempo da graça, pode ser que aconteça morte, mas não morte física. Morte em determinadas áreas da pessoa. Sim, tem, o conceito de morte é muito amplo. Entendeu? Pode ser morte, entendeu? Em vários aspectos, né? O conceito de morte é um conceito amplo. Sabe o que eu fiz a pergunta, pastor? Eu fui católico durante mais de 30 anos. Certo. E eu fui ministro em cima do altar, e a igreja católica ela adora muito pregar sobre a carta de João. Deus é amor, Deus é misericórdia. Sim. Né? Então assim, fica muito nesse amor de misericórdia, mas não vê o conteúdo que a gente pode carregar nas nossas costas, porque a misericórdia de Deus eu posso ter uma vida. Sim. Agora, se você parar para pegar, é que a gente tem essa visão muito romântica de Jesus, mas Jesus também não é um cara tão mansinho assim, né? Jesus tem algumas declarações que ele traz, como aquela que ele veio trazer espada, né? Quando ele teve lá que meteu o chicote lá no pessoal no templo, ele não pensou duas vezes, né? Quando ele olhou lá, pegou o seu sermão lá e o pessoal virou as costas, já não queria mais andar com ele nem se estressou, deixou que eles fossem, né? Quando o cara foi lá querer andar com eles, né? Com ele, primeiro deixa eu enterrar meu pai. O que ele disse? Deixa os mortos enterrar seus mortos, mas você me siga. Então você começa a ver algumas declarações de Jesus que ele é bem rigoroso. Vocês também vão me abandonar? Oi? Tem um trecho da Bíblia que fala, eles me abandonaram, ele fala para os discípulos, né? Vocês também querem me abandonar? Entende? É que a ética de Jesus é um padrão diferente, né? Você vê que Jesus ele é um cara rigoroso consigo mesmo. Ele exigia muito dele mesmo, não por ele ser Deus, né? E exigia muito dos que estavam com ele, né? Mas ele era misericordioso com o outro. Então esse é o padrão que o Novo Testamento nos traz. Seja exigente com você e misericordioso com o outro. Sabe uma análise que eu faço minha, pessoal, sempre pela minha história de vida, assim, tudo que eu já passei, uma parte da Bíblia que eu tiro para mim, assim, que é um arco, é quando você encontra com Pedro, novamente, lá na praia. Sabe o que de tudo que o senhor está falando? Que Jesus, nesse contexto, assim, que ele deixa você por um tempo sofrer, para que lá na frente, talvez ele te encontre e te mostre, o teu tempo no deserto. Sim, sempre há um resgate. Isso. Jesus ele traz esse lado do resgate de Deus muito forte, tá? E isso então, na minha cabeça, isso é da natureza do Filho. Então, é isso na minha cabeça, esse tempo que você sofre, que você tem as suas mortes, é aquela além imperando, para que depois a graça. Sim, tem a ver. Então vamos lá. Desculpa, Não, tranquilo. É importante vocês fazerem as observações na aula, porque a ideia é isso, é vocês se manifestarem. Tá? É uma aula muito chata quando só eu falo. Então vamos lá. Por isso os sacrifícios destacavam que a desobediência
o pecado são ofensas ao Senhor, mesmo quando praticado contra si mesmo ou contra outra pessoa. Então sublinhe isso. Ali, ó, conceito de pecado. O que é pecado, né? São ofensas ao Senhor. Esse é o conceito mais básico de pecado. O que é o pecado? Vocês aprenderam aquela história lá, pecado é errar o alvo, né? Não deixa de estar certo, mas eu prefiro esse conceito aqui. Pecado é ofensa a Deus. Isso é o pecado. Tá? Os sacrifícios indicam ainda a gravidade do pecado, no sentido de separar a pessoa de Deus e torná-la inadequada a ser aceita e experimentar o favor e a comunhão divinos. Então, o que o pecado faz? Ele separa a pessoa de Deus, irmã Joia, e a torna inadequada. Tá? Quer dizer, ele sucateia você, né? É isso que o pecado faz. Mostram que o pecado é questão de vida ou morte, devendo ser coberto pelo derramamento de sangue. Por que tinha que haver, Eliane, derramamento de sangue? Porque a ideia é essa: pecado é questão de vida ou morte. Quer dizer, não brinque com o pecado. Porque o pecado é uma coisa que, um momento ou outro, ele vai te matar. Assim como esse animal aqui que você está sacrificando, está morrendo. Sim? Isso, exatamente, né? É uma palavra muito recorrente em Jesus, né? Vai e não peques mais. Uma senhora falou assim para mim: Maurício, você já colocou o botão na camisa? Sim, já. Você der 2 voltas, você consegue quebrar a linha? Consegue. Agora dê 30 voltas, você consegue puxar o botão. Você não consegue arrancar o botão. Assim no pecado, você dá 1 volta, 2 voltas, 3 voltas, você quebra, mas chega lá você vai conseguir mais quebrar. Exatamente. Quer dizer, o pecado, ele vai, quanto mais recorrente, mais forte o poder dele sobre você. É isso que ela quis dizer com essa ilustração. Uma linha costurada. Sim, ele vai te alinhando. Exatamente. Devido à sua natureza terrível e à impotência humana, a expiação e perdão dos pecados devem acontecer de acordo com as prescrições de Deus e envolver meios sobrenaturais. Você percebe isso, né? Que o culto, ele não acontece de qualquer jeito, de qualquer forma. Na teologia do Antigo Testamento tem toda uma sistemática de culto. Isso é outra coisa que nós temos que rever, porque na teologia do Novo Testamento também tem uma sistemática de culto. Né? E hoje o que acontece? Né? A gente vê determinadas igrejas por aí que às vezes eu estou com a impressão que eu estou no meio de uma bagunça, de um baile, de um negócio assim, não num culto. E às vezes se justifica isso, né? Ai não, é que aqui nós damos liberdade para o Espírito, irmão. Mas o Espírito não é espírito de confusão, o Espírito não é espírito de desordem. Né? Não, aqui nós damos liberdade para o Espírito, então vamos vamos dinamitar o prédio aqui, amanhecer o dia, aqui, derrubar as casas dos vizinhos junto também, aleluia. Não, peraí, isso aí não tem nada de Espírito. Entende? Então assim, a gente tem vivido uma geração que muita coisa é colocada na conta do Espírito, que no fundo do fundo aquilo ali é carnalidade. Simples assim. Né?
E aí tem essas conversinhas, né? Não, né? Aí você, meu Deus, né? Aí você chega e usa uma palavra tipo assim, quer ver? Às vezes eu uso umas palavras que o pessoal não gosta, né? Você chega e usa uma palavra assim, né? Liturgia. Pronto. Parece assim que é coisa do demônio isso aí. Mas o Novo Testamento estabelece uma liturgia de culto para a igreja, é só a gente ver na Bíblia. Qual é a função da liturgia? Justamente organizar o culto, para que o culto tenha começo, meio, fim e atinja o seu objetivo, que é adorar a Deus. Claro que nós não vamos ter uma liturgia engessada, num sentido assim, que se o irmão não cantou o hino tal, né, então Deus não recebeu. Também não é assim. Mas as coisas precisam ter uma ordem, né? Ortodoxiar, eu uso muito essa palavra. Meu Deus, tem pastor que me olha, parece que eu falei um palavrão perto dele. Dogma. Esses dias até o pastor Milo deve ter visto essa, né? Esses dias até lá no nosso grupo, um mocinho muito bem intencionado, ele até teve umas aulas comigo, aquele mocinho lá, eu não vou falar nome nem nada, né? Eu estou gravando, mas o senhor deve ter visto lá no grupo, né? Botou um videozinho lá muito infeliz aquele videozinho dele, né? Falando contra a teologia reformada, né? E eu assim olhei, mas como eu já sou um cara, eu não vou brigar com um mocinho desse, ainda mais num grupo, né? Mas é o problema, entendeu? Quer dizer, um cara inexperiente, sem formação teológica, consagrado no grito, à frente de igreja. Aí quis fazer firula, botou lá um videozinho falando contra os calvinistas, teologia reformada e tal, entendeu? Não, mas assim, mas eu fiquei com sangue nos olhos para dar uma nele ali, né? Mas eu digo, não vou fazer isso, eu sou um cara maduro, eu não tenho que justificar a minha linha teológica, né? Depois o próprio líder do grupo ali, né, colocou, né, não coloque esse tipo de postagem, porque isso divide os pastores e não une, né? Aí eu falei, aí quando eu vi aquilo ali, eu disse, agora é a hora que eu vou falar, né? Aí botei lá, concordo com o senhor, né? Devemos respeitar todas as linhas teológicas, né? Então aquilo ali foi de uma infantilidade, de uma infelicidade muito grande, entende? Mas não é que ele é um menino ruim, ele congregou até comigo um tempo, aquele menino, há muitos anos atrás, né? Mas é que é uma pessoa que não tem formação teológica nenhuma, tadinho. Aí vai falar de teologia reformada? Quer dizer, quando você entra num assunto, domine o assunto que você fala, né? Bom, vamos falar um pouquinho, acho que ainda dá tempo, vai mais 15 minutos. Festivais de adoração. Então, o que são os festivais de adoração, pessoal? São as épocas especiais do ano em que se adorava o Senhor. Havia adoração todo dia. Sacrifício, lembra? O amanhecer e o entardecer. Mas havia determinadas épocas específicas. Você vê que o povo hebreu é um povo muito festivo, né? Então eles seguem um calendário lunar e os eventos são eventos relacionados sempre com agricultura, porque é uma sociedade, Vanessa, agrícola, né? Ou estão relacionados com momentos históricos importantes, irmã Eva, como por exemplo a saída do Egito, lá tal que se celebra na Páscoa, né? Então aqui nessa gravura nós temos aqui o nome dos meses do calendário hebraico, que é lunar, por isso que não bate com os meses do nosso calendário. Você vê que aqui sempre entre um mês e outro do calendário hebraico é janeiro, ali fevereiro. Por que não bate? Porque o nosso calendário aqui, ele é solar, ele é regido pelo sol, e o deles é lunar, regido pela lua. Então não vai bater, tá?
Só que Israel tinha dois, além do calendário ser lunar, tinha dois calendários. O calendário civil, com 12 meses de 30 dias, esse era o calendário oficial dos reis, dos nascimentos, dos contratos. E o calendário religioso, que é um calendário de 7 meses, pelo qual eram computadas as festas. Amém? A irmã Eva, a senhora que ministra danças, a palavra festa não descreve perfeitamente o significado da palavra hebraica shagag, porque a palavra shagag significa ao pé da letra danças. Danças. Então quando diz lá, estas são as festas do Senhor, são as danças para o Senhor. Amém? O alho. Entende ela aí, pastor? Amém? São as... Escorregou? Se machucou? Então são as danças, pessoal, ao Senhor. Amém? As festas do Senhor contêm alguns elementos básicos em comum. O que as festas têm em comum? O propósito maior era fazer o povo lembrar-se do controle de Deus em todos os aspectos da vida. Sublinhe isso. Boa pergunta de prova, né, Eliane? Qual é o propósito maior das festas? Que o povo se lembre do controle de Deus em todos os aspectos da vida. Amém? O que vai aparecer, Francisco, em todas as festas? Tristeza pelo pecado e alegria no Senhor. Amém? Números 28, 11 ao 15, fala de uma oferta especial feita na lua nova. Há várias outras menções no Antigo Testamento desse tipo de observância, principalmente no período da monarquia e no período pós-exílio. Apesar disso, essa não era uma grande festa. Então vamos ver aqui, abre a Bíblia, Números 28, 11 ao 15. Números 28, 11 ao 15. É a chamada festa da lua nova, tá? Isso aqui é uma festa. Acharam aí? Números 28, do 11 ao 15, diz assim: no princípio de cada mês ofereçam um holocausto ao Senhor e 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 6 litros da melhor farinha amassada com azeite em oferta de cereais para 1 novilho, 4 litros da melhor farinha amassada com azeite em oferta de cereais para 1 carneiro, e 2 litros da melhor farinha amassada com azeite em oferta de cereais para 1 cordeiro. É holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As libações que acompanham serão, libações é o que é derramado em cima da oferta, tá? Serão 2 litros de vinho para 1 novilho, 1,5 litros para 1 carneiro e 1 litro para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês para todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a libação que o acompanha. Quer dizer, que todos esses animais aqui, com esses elementos e mais o vinho e o azeite derramado em cima, essa oferta era feita no início de cada mês, pela nação. Todos os meses. Então você vê que tem uma oferta diária pela nação ao amanhecer e ao entardecer. E no início de cada mês tem uma outra oferta mensal pela nação, que é o sacrifício de lua nova. Quer dizer, quando é que muda o mês? Quando muda a lua. Porque o calendário era lunar.
Ok? Muito bem. Outra festa, a gente não costuma ver como uma festa, mas eles encaram assim, é o sábado, o Shabat. E o Shabat, Malaquias, por incrível que pareça, era a principal festa. Vamos ler ali Êxodo 31, 13. Vamos juntos? Fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Então, o que esse versículo nos informa, irmãos? Primeiro, que o sábado é um sinal. Então, ele é um mandamento do decálogo para Israel, ele é uma festa semanal, e ele é um sinal no mundo do Espírito. E é um sinal geracional. Por quê? Porque é celebrado em família. Outra coisa, qual o propósito do sábado? É descansar, porque Deus descansou também. Mas o propósito maior está aqui, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Amém? Dentro daquele processo do calendário lunar está esse sábado. Sim. Sim, a maneira de descontar o tempo é diferente da nossa. Por isso que hoje esse sábado para nós, como é que fica? Eu não entrei nisso, porque aí já não é teologia do Antigo Testamento. Então, nesse dia, todo o trabalho parava e celebrava-se a obra criadora e o descanso divino. É isso que se celebrava no sábado. Celebrava-se ainda o relacionamento com o Senhor na aliança. Então você vê que o sábado, irmão de Sante, ele é uma festa relacional. Entende? Então assim, todas as festas, as festas bíblicas, a ideia é me levar para uma relação com Deus. Amém? De nada adianta alguém guardar o sábado, e aquilo ali não leva ele a relação nenhuma com Deus. Por isso o senhor falou que a festa era para Israel. Sim, e o sábado, depois nós vamos ver melhor isso, ele é uma prescrição para Israel. Tanto é que hoje, se você olhar no Novo Testamento, essa prescrição não é repetida no Novo Testamento. Mas eu quero guardar o sábado. Tudo bem, mas não é uma norma neotestamentária para a igreja isso. Entende? Mas o pessoal lá que guarda o sábado, eles não vão para o céu? Não, se eles se arrependerem e crerem em Jesus, eles vão para o céu, igual nós. Aí vale o que o Paulo fala, entendeu? Uns fazem distinção entre dia e dia. Faça-se tudo para a glória de Deus. Então é uma bobagem entrar em debate com gente assim por causa dessas coisas. Paulo não entrava nessa, entendeu? Paulo é um cara que tinha teologia o suficiente para dar nó em pingo d'água, em qualquer um, mas ele era um cara esperto, não entrava nessas bobagens, essas furadas aí.
Entendeu? Então, isso é uma coisa que eu sempre falo para os alunos, especialmente os alunos novos em teologia, né? Às vezes as pessoas sabem que você começou a estudar teologia, começam a querer te testar. Aí vem com pergunta esquisita, vem com questões da teologia que são teóricas, que são polêmicas, que são hipóteses teológicas. Meu irmão, se você embarcar nessas viagens aí, você vai arrumar inimizade. Nem eu que sou professor embarco nessas aí, não entro nessas coisas. Entendeu? Eu leciono teologia há 25 anos, estudo todos os dias teologia. Eu não entro nesses debates. Por quê? Porque Paulo não entrava. Inclusive ele aconselha o Timóteo também a não entrar nessas conversas aí. Então, bater boca aí com o pessoal que guarda o sábado, bater boca aí com o pessoal do Jeová e querer provar. Meu irmão, primeiro assim, e outra coisa, isso daí é um debate inútil, porque você não vai convencer eles, e eles também não vão te convencer. Então é o típico debate inútil, que você só vai gastar tempo, energia e não vai te levar a nada. Igual você é católico, você é evangélico, né? Tem um projeto aqui, cutucando. Entendeu? Assim, você tem que ter em mente a norma geral. Qual é a norma geral? Quem é salvo? Quem se arrepende e crê. Pronto. O cara arrependeu e creu lá no meio do pessoal que guarda o sábado, beleza, velho. O cara arrependeu e creu em outro contexto. Entende? Então não entra nessas conversas aí, tá? Tem alguns professores de teologia que às vezes ficam fascinados pelo negócio apologética e fica entrando nessas viagens, ensinando os alunos a fazer essas coisas. Eu não sou desse. Vamos encerrar aqui então.